Eu sou a Eduarda, e sempre senti que minha vida era exatamente do jeito que eu queria. Meu pai, sempre tão dedicado, trabalhou muito para me proporcionar tudo o que eu tinha. Ele me dava tudo o que eu precisava, e mais que isso, ele me dava carinho. Aquelas palavras de incentivo, os abraços apertados, os gestos de afeto que me faziam sentir amada de uma forma única. Ele sempre me dizia que, no final das contas, o mais importante era ser uma pessoa de coração humilde e saber valorizar o trabalho duro. Eu sabia que ele me amava, mas não eram os bens materiais que me tocavam. Era o tempo que ele me dava, o esforço que ele fazia para me mostrar o que realmente importava. No fundo, eu sabia que ele estava tentando me preparar para a vida, me ensinar que o que é conquistado com esforço e dedicação tem um valor imenso. Mas essa relação entre nós, tão cheia de carinho, não era vista da mesma forma pela minha mãe e pela minha irmã. Minha mãe, sempre pragmática, nunca demonstrou tanto afeto quanto meu pai. E minha irmã, bem, ela sempre foi mais distante, mais difícil de entender. A relação delas com meu pai parecia mais fria, mais crítica. Para elas, o carinho que eu recebia parecia exagerado, como se meu pai fosse injusto ou, talvez, preferisse minha companhia. E isso gerava um conflito que, confesso, eu não entendia completamente no começo. Mas, à medida que o tempo passava, as pequenas alfinetadas começaram a ficar mais evidentes. Eu nunca pedi por essa atenção, mas era inevitável perceber que havia algo que não estava certo, algo que me incomodava profundamente. Eu tentava não deixar isso me afetar. Eu sabia que meu pai me amava, e isso era suficiente para mim. Mas, em um dia qualquer, algo aconteceu que mudou completamente minha visão sobre tudo. Estava indo para o meu quarto, como qualquer outro dia, quando passei pelo corredor e ouvi um murmúrio. Era a voz da minha irmã, Ana, que não imaginava que eu estava ali. Ela estava falando baixinho, mas as palavras chegaram até mim. Lá vem a preferida do papai? O som daquela frase me paralisou por um segundo. Fiquei em choque, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Respirei fundo e entrei no quarto, sem saber exatamente o que fazer. Tentei ignorar, mas não consegui. Não pude deixar de me questionar, por que ela pensava assim? Eu e ela éramos filhas do mesmo homem. Eu nunca pedi mais do que ela. Por que esse sentimento de rejeição? Fui até a porta do quarto dela e bati. Quando ela abriu, pude ver claramente que algo estava errado. Ela estava visivelmente irritada, e eu senti uma onda de tristeza crescer dentro de mim. Ana, por que você falou aquilo? Nós duas somos filhas do papai, e ele nos ama igualmente. Não tem essa de preferida, tentei explicar, minha voz mais suave do que eu esperava. Ela olhou para mim com os olhos cheios de raiva e frustração. Eu podia ver o quanto aquilo a feria, o quanto ela se sentia deixada de lado, e aquilo me partia o coração. Mas o que ela fez em seguida me feriu de uma forma que eu nunca vou esquecer. Ela olhou para mim, deu um passo para trás e, sem uma palavra, fechou a porta na minha cara. O som do estrondo foi como um golpe no meu peito. Eu me afastei, sentada no corredor, sem saber o que pensar. Minha mente girava em busca de respostas. Eu nunca quis que isso acontecesse. Nunca pedi para ser o centro da atenção. Mas agora, com a porta fechada entre nós, eu não sabia mais como lidar com aquela dor silenciosa que pairava entre minha irmã e eu. Me levantei, respirei fundo, e fui para o meu quarto. Mas algo dentro de mim estava quebrado. O que estava acontecendo com a minha família? O que eu poderia fazer para que as coisas voltassem a ser como antes? Foi então que meu pai bateu na porta do meu quarto. Seu olhar estava sério, mas havia algo de suave em sua voz quando ele falou. Querida, seu pai agora vai ter que fazer uma viagem. Vai ser uma viagem muito longa. Provavelmente, como estou subindo de cargo na empresa, vou demorar anos para voltar para casa. Eu fiquei sem palavras. Minha mente girava tentando entender o que ele estava dizendo. Meu pai, aquele homem que sempre esteve lá para mim, que me dava tudo o que eu precisava, agora iria embora. Para longe. Eu não conseguia aceitar. Mas pai, por que você precisa ir? Perguntei, quase sem respirar. Ele respirou fundo, como se fosse difícil dizer as palavras. Filha, eu quero dar o melhor para vocês. Depois dessa viagem,
pode ter certeza de que vou tirar um tempo para vocês, para você, sua irmã e sua mãe. Eu olhei para ele, com os olhos marejados, a dor crescendo dentro de mim. Mas papai, o que será de mim? Eu vou ficar aqui sozinha? Ele me olhou com ternura, como se tentasse transmitir toda a confiança do mundo. Você tem a sua irmã e a sua mãe, Eduarda. Mas elas não gostam de mim, pai, eu disse, quase em um sussurro. Era como se aquela verdade, que eu nunca quis acreditar, finalmente tivesse saído da minha boca. Ele deu um passo em minha direção, tocou meu rosto e disse, com calma, filha, não diga isso. Você é filha da sua mãe, e tem uma bela irmã. Isso é coisa da sua cabeça. Naquele momento, ele me abraçou com tanta força que eu quase não consegui respirar. Ele apertou meu corpo contra o dele como se estivesse tentando me deixar o mais segura possível, como se aquele abraço fosse a única coisa que ele poderia me dar para que eu me sentisse bem. Mas antes de me soltar, ele disse: Vamos continuar nos comunicando por celular. E, enquanto estiver viajando, vou enviar presentes para vocês, para que você sempre se lembre de mim. Sim, papai. Vai com Deus. Eu vou sentir tanta saudade, respondi com a voz embargada. O peso no meu peito não me deixava falar direito. Eu sabia que ele estava indo, mas parecia que algo em mim estava se partindo. Quando eu tiver um tempo, pode ter certeza que eu voltarei, ele disse, e me deu um último beijo na testa. Depois que ele saiu do meu quarto, não consegui mais segurar as lágrimas. Me deixei cair no chão, me abraçando com o travesseiro, aquele que sempre esteve comigo nas noites solitárias. Eu não tinha mais ninguém. Minha mãe estava sempre estressada, minha irmã distante, e meu pai era a única pessoa com quem eu tinha uma verdadeira conexão, o único que me compreendia. E agora ele estava indo embora. Logo, ele voltou para me despedir. Aquele momento foi o mais doloroso de todos. Eu ajudei minha mãe a levar as malas até o carro, e quando ele finalmente estava prestes a sair, a dor em meu peito era insuportável. Ele me abraçou forte, como se quisesse deixar para mim toda a força que ele tinha. Cuida bem de sua mãe e da sua irmã, minha pequena, ele disse, e a emoção em sua voz me fez querer gritar para ele ficar. Minha mãe estava mais contida. Ela disse, com uma leve irritação, Augusto, ela não é mais uma criança. Acabou o ano na escola, já é uma moça. Ele sorriu e, com um tom brincalhão, respondeu, por favor, amor. Ela é minha caçula e sempre será minha pequena. Minha irmã, com sua atitude distante e sempre crítica, debochou, dizendo, pelo amor de Deus. Isso é ridículo. Meu pai deu uma risada baixa e, antes de sair, disse, meninas, por favor, nada de brigas. Vocês precisam ser unidas. Nós três, em um movimento quase automático, o abraçamos. E ali, no meio daquela despedida, foi como se o tempo tivesse parado. Eu sabia que, a partir daquele momento, minha vida ia mudar de uma forma que eu ainda não conseguia entender. E então, ele partiu. Foi embora, para um lugar distante, e eu fiquei ali, com o coração apertado e a sensação de que algo se perdeu para sempre. Quando minha mãe e minha irmã entraram em casa, eu fiquei ali, parada no jardim, observando o vento balançar as folhas da árvore. O céu estava começando a escurecer, e eu sentia o peso do que havia acontecido mais cedo. Meu pai se foi. Eu sabia que os dias em casa não seriam mais os mesmos. Minha mãe e minha irmã sempre foram tão unidas, e eu me sentia sozinha. Só tinha meu pai, e agora ele não estava mais ali. O som do vento parecia me consolar, mas ao mesmo tempo me fazia perceber o vazio dentro de mim. Eu sabia que seria difícil. Não seria fácil encontrar meu lugar entre elas, entre essa rotina que nunca me pareceu minha, mas que agora se tornaria ainda mais distante. Eu sabia que as coisas seriam diferentes. E, em silêncio, percebi que talvez fosse isso que eu temesse, a mudança. O barulho da porta se fechando me tirou de meus pensamentos, e minha mãe me olhou, como sempre, com aquele olhar que já conhecia de cor. Ótimo que você entrou. Perfeito, a louça já está esperando por você, ela disse, com um tom que nem precisava ser mais agressivo. Eu já sabia o que viria a seguir. Como assim, mãe? Eu nem comi ainda, protestei, tentando parecer mais firme do que realmente estava. Ela nem se deu ao trabalho de me olhar.
Lava a louça primeiro e depois você come. Eu fiquei ali, olhando para ela, sem entender. Eu estava faminta. Tinha o estômago vazio desde a hora em que acordei, e agora, eu só queria um pouco de paz, um pouco de compreensão. Mas nada disso viria. Mas eu estou morrendo de fome, mãe, eu insisti, a voz embargada. Eu sabia que ela não iria ceder, mas algo dentro de mim ainda queria acreditar que talvez ela pudesse entender. Ela apenas me olhou, com os olhos endurecidos, e disse, com firmeza, nada disso. Você vai lavar a louça primeiro e depois come. Eu queria gritar, protestar, sair dali e ir para o meu quarto. Mas eu sabia que não adiantaria. Minha mãe não dava espaço para essa resistência. Então, sem mais palavras, fui até a cozinha. Ao entrar, vi o que me aguardava. Uma pilha de louças. Uma pilha imensa de pratos, copos e talheres sujos, que parecia ter se multiplicado. Olhei aquilo e não consegui acreditar. Fui até a porta da cozinha e gritei, mãe, vocês deixaram uma pilha de louça para mim? Minha voz estava quase quebrando, mas eu tentei manter a calma. Ela apareceu na porta, e sua resposta foi seca, vá lavar agora. Obedeça, menina. Eu sabia que não adiantava insistir. Respirei fundo, ainda tentando me controlar, e fui até a pia. Peguei a esponja, a água fria, e comecei a lavar. Mas as lágrimas começaram a cair, e eu não conseguia impedir. O choro veio de forma silenciosa, mas foi inevitável. Eu estava lá, sozinha na cozinha, lavando a louça, e a dor no meu peito só aumentava. O pior era que eu sabia que aquilo era só o começo. Era só o primeiro dia sem o meu pai, e já parecia que tudo que ele me ensinou, toda a leveza que ele trazia, estava se desintegrando. Cada prato que eu lavava parecia mais pesado do que o anterior. E eu não sabia como seguir em frente, como lidar com essa nova realidade que agora me forçava a enfrentar sem a única pessoa que sempre me compreendeu. Os anos passaram, e a situação na minha casa só piorava. Eu já não aguentava mais o peso de tudo o que estava acontecendo. A relação com minha mãe e minha irmã nunca foi fácil, mas a cada dia parecia que ficava mais difícil suportar. Um dia, minha mãe chegou em casa e, com um sorriso que eu sabia ser forçado, me disse que havia comprado um uniforme para eu usar enquanto limpava a casa. Não conseguia entender aquilo. Eu já passava o dia todo fazendo as tarefas domésticas, e ela me tratava como se fosse minha responsabilidade cuidar de tudo, sem nem mesmo pedir ajuda. Indignada, olhei para ela e disse, só eu que limpo essa casa? Você e a Ana não fazem nada. Minha mãe não hesitou. Sim, todos esses anos fui eu que arrumei a casa. Seu pai nunca deixou você fazer nada, respondeu ela, com a voz dura. Eu não acreditei no que estava ouvindo. Não foi assim, mãe. Eu sempre ajudei o papai, sempre fiz a minha parte. Mas você nem se dá ao trabalho de me ajudar. Ela me ignorou, como sempre fazia. Vai, menina, você tem os banheiros para lavar, disse, dando a ordem sem sequer olhar para mim. Eu fiquei tão revoltada que quase não consegui controlar. Não conseguia mais engolir aquilo. Estava farta de ser tratada como se fosse a única responsável pela casa, enquanto minha mãe e minha irmã se recusavam a levantar um dedo para ajudar. Foi quando, naquele momento, minha irmã Ana apareceu. Ela estava com um copo de milkshake nas mãos, e, como se fosse a coisa mais normal do mundo, derrubou tudo no chão. Ops, foi sem querer, disse ela, com um sorriso indiferente. Minha mãe, sem perder a calma, virou-se para mim e disse, fique tranquila, Eduarda. Você vai limpar isso. Vai lá, pega um pano agora. Eu explodi. Não aguentei mais. Você me vê como uma empregada, né, mãe? Gritei, sentindo uma raiva que nunca tinha experimentado antes. Eu não sou sua criada. Ela, com a mesma frieza de sempre, me ordenou, pegue o pano agora, menina. O som da sua voz me fez tremer, mas eu sabia que se continuasse a confrontá-la, a situação só ia piorar. Meu pai sempre me ensinou a respeitar as ordens dos pais, a ser obediente, mas o que estava acontecendo ali era demais para mim. Eu estava sendo desrespeitada de uma forma que não conseguia mais aceitar. Com os pés batendo no chão de raiva, fui até a lavanderia. Aquelas paredes pareciam o único lugar onde eu podia ficar sozinha,
respirar um pouco e tentar entender o que estava acontecendo com a minha vida. Lá, desabei. As lágrimas desceram sem parar, e eu chorei como nunca antes. O peso da solidão me esmagava, e o vazio da falta do meu pai era insuportável. Eu já não tinha mais forças para continuar. Eu sabia que as coisas estavam indo de um jeito que eu não conseguiria mais suportar. Depois de tudo o que aconteceu, algo dentro de mim se quebrou. Eu precisava falar com meu pai. Eu precisava contar a ele o que estava acontecendo, mesmo que soubesse que ele não acreditaria no começo. Peguei meu celular e, com o coração acelerado, liguei para ele. Pai, minha mãe está me forçando a fazer todas as tarefas de casa, e ela não está fazendo nada. Nem minha irmã. Eu estou sozinha nisso tudo e não aguento mais, falei, a voz falhando. Ele ouviu em silêncio por um momento, e então respondeu com um tom suave, como se tentasse me acalmar: Filha, elas estão aí para te ensinar. Você tem que aprender a ser responsável. É para o seu bem. Não, pai. Elas estão me humilhando. Não estou aguentando isso, eu gritei, sentindo a frustração sair com cada palavra. Filha, jamais sua mãe faria isso com você, e nem a sua irmã, ele respondeu, tentando me tranquilizar. Mas, no fundo, eu sabia que ele não estava entendendo a gravidade da situação. Pai, você não conhece elas. Você não sabe o que está acontecendo aqui. Eu quase gritei, mas a voz falhou, e o telefone desligou abruptamente. Ele teve que encerrar a ligação, e naquele momento a sensação de abandono e impotência me consumiu. Aquele era mais um dos momentos em que eu estava sozinha. Não tinha nem tempo para processar meus sentimentos, pois logo ouvi minha mãe gritando meu nome da porta: Eduarda, cadê você? Eu rapidamente sequei minhas lágrimas e coloquei o celular no bolso de trás. Tentei me recompor, mas a raiva e a tristeza estavam tomando conta de mim. Estou aqui, respondi, tentando manter a calma, mas minha voz estava tensa. Ela entrou no quarto com um olhar de reprovação. Vem aqui, menina, ela ordenou. Vai falar para o seu pai que estamos te tratando como uma empregada? Que estamos te humilhando? Sim, falei, sem coragem de dizer mais, porque sabia que a conversa não ia terminar bem. Ela olhou para Ana, que estava ali perto, como se aguardasse uma aprovação. Ana, olha o que ela está dizendo, disse minha mãe, e minha irmã respondeu, rindo de forma debochada. Ah, se você é uma empregada, está sendo uma mal empregada, porque o milkshake ainda está lá no chão. Eu não consegui mais segurar a raiva. Vai continuar lá no chão, porque eu não vou limpar. Você que sujou, você que limpe, falei, com o máximo de raiva que conseguia reunir. Minha mãe, sem paciência, gritou: Ah, você não quer limpar? Quer fazer escândalo? Então me dá o seu celular agora e sobe para o seu quarto. Você não vai sair de lá até terminar suas tarefas. Fui obrigada a obedecer. Eu não tinha escolha. Subi as escadas com o coração apertado, mas minha mente já estava em outro lugar. Quando cheguei ao meu quarto, mal tive tempo de fechar a porta. Ouvi o som de uma chave virando na fechadura. Elas me trancaram ali. Sem celular, sem acesso ao mundo lá fora. Sozinha, naquele quarto escuro, sem nada além da minha própria solidão e raiva. Eu não conseguia entender o porquê. O porquê de tudo isso. Por que minha mãe estava me tratando dessa forma? E onde estava o amor que eu pensava que ela tinha por mim? Por que ela não me via, não me ouvia? Eu estava ali, sozinha, em um quarto fechado, sentindo o peso da fome, do cansaço e do vazio. Horas se passaram até que ouvi a batida na porta. Filha, está acordada? Perguntou minha mãe, com uma voz que parecia fria e impessoal. Estou, respondi, sem saber o que dizer, sem ter forças para argumentar mais. Então, para você ter acesso ao seu celular de novo, vai ter que fazer todas as suas tarefas de casa. E, para você ter uma boa vida, vai ter que fazer tudo o que eu mandar, disse ela, sem nem ao menos tentar entender o que eu sentia. Eu estava no limite. Por que você está fazendo isso comigo? Perguntei, quase em um sussurro, sem saber mais o que fazer. Eu estou te ensinando, filha, ela disse, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Você está me ensinando dessa forma? Perguntei, sem acreditar no que estava ouvindo. Você acha que isso é ensinar? Sim,
Você tem que aprender, ela respondeu, sem hesitar. Eu estava fora de mim, sem saber como lidar com aquilo. Mas minha irmã, ela já aprendeu bastante. Agora é a minha vez, eu disse, com a voz embargada, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Por que assim? Ela não respondeu. Apenas disse, com a mesma frieza, é assim. Eu não aguentei mais. Fechei a porta do quarto com força e, em seguida, ouvi o som da chave virando novamente. Eu estava trancada, sozinha, sem saber o que fazer. A fome me consumia, a raiva me devorava, e o silêncio no quarto parecia mais pesado a cada minuto. Eu estava completamente perdida naquele lugar, sem saber como escapar dessa realidade. O peso nas minhas costas parecia mais forte a cada dia. A sensação de estar presa em uma rotina que não fazia sentido, de ser tratada como se a minha vida fosse só sobre limpar e fazer tarefas, me consumia. Mas, naquele momento, eu sabia que tinha uma chance de mudar tudo. Eu só precisava esperar o momento certo para fazer aquilo que meu pai precisava ver. Quando minha mãe finalmente destrancou a porta e entrou no meu quarto, eu estava com o coração acelerado, sem saber exatamente o que dizer. O que você deseja? Ela perguntou, com a mesma frieza de sempre. Mãe, eu vou fazer as tarefas que a senhora me pediu. Eu vou conseguir ter acesso ao celular? Perguntei, sentindo uma mistura de raiva e desesperança. Ela me olhou, como se estivesse medindo minhas palavras. Sim, mas com um pedido, ela disse, em um tom mais baixo. Não incomode seu pai com assuntos daqui de casa. Ok, respondi, sem hesitar, já sabendo que isso era tudo o que eu precisava fazer para dar o próximo passo. Fui até a cozinha, peguei os produtos de limpeza e comecei a limpar os banheiros. O cheiro de desinfetante e o barulho das esponjas contra os azulejos eram a única coisa que eu conseguia ouvir enquanto fazia meu trabalho. Mas a sensação de estar completamente sozinha, mesmo rodeada por minha família, estava se tornando insuportável. Quando desci as escadas para terminar minha tarefa, vi que o milkshake ainda estava espalhado pelo chão. Era como se aquilo nunca tivesse sido limpo. Fui até lá e fiz o que minha mãe havia mandado, me perguntando por que eu ainda estava fazendo isso. Mas a ideia de gravar tudo o que estava acontecendo na minha casa surgiu de repente, como uma lâmina afiada cortando minha mente. Eu precisava mostrar ao meu pai, precisava que ele soubesse a verdade. Terminei de limpar tudo o que minha mãe me pedirá, e fui até ela. Acabei, disse, tentando esconder a raiva que estava fervendo dentro de mim. Ela me olhou com um sorriso satisfeito. Ótimo, querida, disse ela, pegando o celular e me entregando-o, mas quando eu tiver mais tarefas para você, vou pegar ele de volta. Não precisa, mãe, respondi, tentando manter a calma. Eu não vou incomodar meu pai. Eu prometo. Ela sorriu, um sorriso que parecia mais uma máscara. Estou confiando em você. Mas, se você recusar de novo a limpar essa casa, eu vou ter que tomar atitudes. Ela disse isso com tanta frieza, como se fosse algo trivial, mas eu sabia que ela estava tentando me controlar. Você não vai ter problema, disse eu, tentando não parecer tão irritada quanto estava. Não se preocupe. Foi então que, enquanto mexia no meu celular, algo aconteceu. Minha irmã estava na mesa, comendo e, de repente, derrubou todos os pratos no chão. Eu a olhei, e sabia exatamente o que ela estava fazendo. Aquilo não era um acidente. Ela estava fazendo de propósito para que eu tivesse que limpar novamente. Eduarda, precisa limpar, ela disse, com um sorriso debochado. Eu já sabia o que fazer. Peguei o celular, liguei a câmera e comecei a gravar. Estava farta, completamente saturada com tudo. A cena que se desenrolava diante dos meus olhos era mais do que eu poderia aguentar. Minha irmã jogava papéis no chão, como se me forçasse a fazer tudo o que ela quisesse. E minha mãe, sempre ali, assistindo à televisão, fazendo as unhas, e ignorando o fato de que eu estava trabalhando sem parar. Enquanto eu esfregava o chão, a câmera capturava tudo. Meu pai precisava ver. Ele precisava saber o que estava acontecendo. Eu sabia que, de alguma forma, ele veria a verdade. Eu estava fazendo aquilo por mim, por ele, e por toda a dor que eu sentia. Gravei tudo o que consegui, a humilhação, a falta de respeito, e a forma como minha mãe e minha irmã me tratavam.
Quando terminei de gravar, meu coração estava batendo forte. Eu sabia que havia tomado uma decisão difícil, mas sabia que era a única forma de ser ouvida. Eu estava cansada de ser invisível. A noite chegou, e eu, como de costume, fui para o meu quarto para falar com meu pai. Eu sabia que, ao mostrar a ele o que eu havia gravado, ele entenderia. Talvez fosse a única forma de minha vida mudar. Talvez ele finalmente visse que não era exagero meu, que o que eu estava vivendo não era normal. Eu respirei fundo, apertei o celular nas mãos e comecei a digitar. Pai, preciso falar com você sobre o que está acontecendo aqui. O silêncio após a conversa com meu pai era quase ensurdecedor. Eu sabia que ele estava pensando em algo, que ele não acreditaria completamente no que estava acontecendo, mas também sabia que ele estava do meu lado, que ele estava finalmente entendendo a dor que eu estava vivendo. Quando a ligação foi encerrada, eu respirei fundo, tentando me acalmar. A ansiedade estava me consumindo, e eu não sabia o que esperar. Mas uma coisa era certa, eu havia dado o primeiro passo. O vídeo estava feito, e meu pai havia visto a verdade. Eu sabia que a reação dele seria decisiva. O dia passou lentamente, e eu não sabia exatamente o que faria depois. Minha mente estava cheia de perguntas, dúvidas e uma sensação de impotência. Mas a conversa com meu pai me deu uma leve esperança. Ele disse que não iria contar nada à minha mãe, e essa promessa me trouxe um alívio momentâneo. Pelo menos, por enquanto, eu poderia respirar. Quando a noite chegou, e eu estava sozinha em meu quarto, meu celular tocou novamente. Era meu pai. Filha, você está aí? A voz dele estava carregada de um tom que eu não sabia se era de preocupação ou de algo mais sério. Estou, pai. O que aconteceu? Eu tentei esconder a tremedeira na minha voz, mas não consegui. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Eu vi tudo, filha. Eu não acredito que isso esteja acontecendo com você. Você não merece passar por isso. Você tem todo o meu apoio, ele disse, com um tom de firmeza que me deu uma sensação de alívio. Eu sei, pai. Eu só queria que você visse a verdade. Eu não aguentava mais. Eu quase não consegui falar de tão emocionada. Eu entendo. E eu prometo que vou tomar uma atitude. Você vai ver o que vai acontecer. A voz dele estava determinada, e eu senti um frio na barriga. O que ele queria dizer com isso? O que ele planejava? Mas, pai, eu só não quero que as coisas piorem, que tudo se torne ainda mais difícil, eu disse, com receio. Não vai piorar, filha. Fica tranquila. Mas você tem que prometer que vai se manter calma e forte, e vai esperar o tempo certo. Não vai agir de forma impulsiva. Eu assenti, mesmo sabendo que ele não podia me ver. Ele estava certo. Eu precisava esperar. Esperar pelo momento em que as coisas mudariam. A conversa foi interrompida quando minha mãe ligou para ele. Eu ouvi a voz dela ao fundo, chamando, perguntando o que ele estava fazendo. Meu pai rapidamente disse que precisava encerrar a conversa, que falaria mais tarde. E, assim, a ligação foi finalizada. O que meu pai faria? Eu ainda não sabia, mas tinha fé de que ele iria agir. Ele estava longe, mas me deu a sensação de que ele ainda podia ser minha âncora, minha proteção. O tempo passou lentamente naquela noite. Eu sabia que, por agora, as coisas ficariam em silêncio. Minha mãe e minha irmã não desconfiavam de nada, mas algo dentro de mim dizia que uma mudança estava por vir. E eu não poderia estar mais ansiosa para ver o que aconteceria a seguir. O que eu não sabia era que aquele silêncio seria apenas o prenúncio de algo que, finalmente, poderia me libertar de todo o peso que eu carregava. Acordei naquela manhã e, como sempre, me preparei para mais um dia de tarefas, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Minha mãe me chamou e perguntou onde estava o uniforme que ela havia comprado para eu limpar a casa. Já era uma rotina, a camisa de empregada, o pano de prato, a escova para esfregar o chão. Eu coloquei tudo com um nó no peito, sabendo que aquele dia seria mais um em que minhas vontades seriam ignoradas. Foi quando recebi a mensagem de meu pai. Ele estava chegando, e seu recado foi claro: abra a porta para mim, filha. Meu coração disparou. Eu não sabia o que esperar, mas a esperança tomou conta de mim. Abri a porta e o vi ali, na minha frente.
Era ele, meu pai, e eu só consegui correr até ele e abraçá-lo com toda a força do meu corpo. Parecia um sonho. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Ele me pediu silêncio, e disse: "Não quero que elas escutem, eu vim te salvar." Fiquei sem palavras, sem saber se estava em um pesadelo ou se, finalmente, minha vida tomaria um rumo diferente. Minha mãe e minha irmã desceram as escadas e, ao verem meu pai ali, ficaram paralisadas, como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés delas. Eu, com a roupa de empregada e o pano de prato nas mãos, sorri de forma sarcástica e disse: "Bom dia, minhas queridas. Contrataram uma nova empregada?" A expressão de choque de ambas foi visível, mas minha mãe, tentando disfarçar, respondeu: "Amor, hoje é dia de festa fantasia." Eduarda vestiu uma fantasia de empregada. Meu pai, olhando para elas, questionou: "Você está me enganando, né? Até quando vai conseguir me enganar?" E então ele largou na mesa o tablet onde estava o vídeo que eu enviei, mostrando tudo o que acontecia dentro daquela casa. Minha mãe, visivelmente nervosa, perguntou: "Como você conseguiu essas imagens?" E ele respondeu sem hesitar: "Independente de como elas chegaram até mim, o fato é que estou cansado dessa situação. Minha filha não será mais tratada como empregada, e você vai sair dessa casa." Foi um choque, mas a sensação de alívio foi imediata. Eu finalmente estava sendo ouvida, depois de tanto tempo sendo tratada como invisível, como se minhas necessidades não importassem. Meu pai olhou para minha mãe e disse: "Eu não vou mais permitir que você maltrate minha filha. Você vai sair agora, junto com Ana, porque esse comportamento não vai mais ser tolerado." A tensão na sala era palpável. Minha mãe tentou argumentar, mas meu pai já estava decidido. Ele chamou o advogado e, em um instante, a decisão estava tomada. Ele pediu o divórcio e disse que elas não poderiam mais viver sob o mesmo teto. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo, mas ao mesmo tempo, uma sensação de justiça começou a tomar conta de mim. Minha mãe e minha irmã teriam que enfrentar as consequências dos seus atos. O advogado entregou os papéis e meu pai disse com firmeza: "Além do divórcio, Ana, você não terá mais mesada. Agora, tanto você quanto sua mãe terão que aprender a se sustentar sozinhas. Não vou mais sustentar esse comportamento." Eu olhei para minha mãe e minha irmã, que estavam em choque, e disse: "Ah, que tal a gente contratar umas empregadas, hein? O que acha, pai?" Meu pai sorriu com um olhar vitorioso e disse: "Perfeito, vamos contratar empregadas." Minha mãe, enfurecida, tentou protestar, mas já não havia mais espaço para discussão. Nas semanas seguintes, minha mãe e minha irmã foram forçadas a enfrentar a realidade. Elas, que sempre me trataram como se eu fosse uma criada, agora estavam ali, implorando perdão, ajoelhadas. Eu não cedi. Não era mais a menina frágil que aceitava a humilhação. Elas agora estavam fazendo o que eu sempre fiz, sem nenhum pingo de piedade da minha parte. Minha mãe e minha irmã começaram a limpar a casa como sempre deveriam ter feito. Não de forma forçada ou para me humilhar, mas porque era o trabalho delas também. Eu, agora, vi o que era necessário fazer, agora elas são nossas empregadas, sem precisar abaixar a cabeça ou ser maltratada. O que restou daquela história foi o entendimento de que, por mais difícil que tenha sido, a luta pelo respeito e pela dignidade valeu a pena. Meu pai me deu a chance de viver em paz, e a partir daquele momento, a casa nunca mais foi a mesma. Eu sou Eduarda, e essa foi a minha história de como encontrei minha força e, finalmente, conquistei a liberdade que sempre mereci. Fico feliz que tenha gostado da história. Se precisar de mais alguma coisa ou quiser compartilhar outra ideia, estarei aqui. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Até breve, amigos.